Olá, tudo bem? Hermano aqui. Eu quero compartilhar com você algo de suma importância, algo tão importante que eu amo falar sobre isso e que pode ser a chave para você atrair tudo o que você quiser na sua vida. E agora, falando sobre a questão financeira também, né? Que é algo que eu gosto de falar bastante porque é sempre algo que pegava bastante na minha vida quando o assunto era dinheiro. O assunto era finanças. Tudo que eu ensino aqui no canal tem a ver com princípios, né? E valores, leis. E muitos desses princípios que eu trago para vocês aqui nos meus vídeos são princípios bíblicos, né? São princípios milenares. E esse que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, aliás, eu quero que você se atente para isso. Como o assunto ele é bem detalhado, eu vou dividir isso em 2 vídeos. Mas não se preocupe, porque eu não vou lançar um vídeo hoje e um vídeo na semana que vem. Que eu vou lançar no mesmo momento para que você assista o primeiro e logo passe para o segundo. Para não ter um delay, né, entre o tempo de um vídeo e outro. Tá? Então se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like. O like é um sinalizador muito importante para o YouTube entender que o conteúdo que eu coloco aqui é de valor. E mais um conselho que eu te dou agora é para você pegar um papel, uma caneta, um caderno e anotar os conceitos que eu vou te falar aqui. Por isso é muito importante você anotar cada insight, tá? Que vai saltando aqui a sua mente. E um insight, aliás, uma palavra que eu quero que você anote aí agora é a palavra hamartia. O que significa isso? Ela tem a ver com errar, né? Então, assim, se você procurar aí, dar um Google, você vai ver que o significado dessa palavra diz o seguinte, que se trata de uma falta ou um erro de um protagonista durante a sua história, né? Isso é usado também para o cinema. Todas as vezes que um protagonista erra aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele se propôs em fazer, essa palavra se aplica, hamartia. E isso também se aplica à palavra pecado. Pecado no grego significa errar o alvo. Por isso, todas as vezes que você erra, essa palavra se aplica também. Hamartia, errar o alvo, logo você está pecando. Calma que você vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Esse pecado que eu estou conversando com você aqui, não quero te levar para nada religioso. É só para você entender o peso que isso tem na sua vida e principalmente na sua vida financeira. Agora, com relação às nossas finanças, muitas vezes nós erramos o alvo. Você concorda comigo? E como é que eu e você erramos o alvo nas nossas finanças, nas nossas contas? Por exemplo, você já deve ter conhecido pessoas, ou de repente você mesmo já praticou isso, porque eu já fiz muito isso, de pegar os meus boletos, as minhas contas a pagar, né, conta de água, luz, telefone, e colocar na geladeira. Fala para mim, você já fez isso? Ou você conhece alguém que faz isso? O que é isso? Errar o alvo. Todas as vezes que você pega as suas contas e coloca na geladeira, o que acontece? Ou na geladeira ou, quem sabe, em outros lugares também, né? Tem gente que gosta de pregar no armário. O importante é que isso esteja em lugar visível, né? Para você lembrar dessa conta. Parece algo legal, né? A técnica é legal, mas o que você está colocando ali é totalmente errar o alvo. Quando você quer mais finanças, você não pode focar no que você não tem, né? O problema das pessoas, e eu confesso que esse foi por longo tempo o meu problema, era focar sempre no que eu não tinha, ao invés de focar naquilo que eu queria obter, né? Por exemplo, esse mês o dinheiro não vai dar para pagar as contas. Então o que eu focava? Eu focava nas contas que eu tinha e esquecia de focar no dinheiro que de fato eu tinha. E às vezes o dinheiro não dava para pagar todas as contas. E eu fazia aquela administração e pagava apenas a metade. O que acontecia nesse mês? Eu ficava tão frustrado por não ter pago todas as contas ou por ter conseguido pagar só a metade das contas, que eu não ficava grato por ter pago a metade. Olha só, tem gente que chega no final do mês e não consegue pagar conta nenhuma, né? Então ele fica sempre no vermelho. Mas quando a pessoa consegue pagar a metade, ele não fica feliz, como eu não ficava,
de ter dinheiro suficiente para quitar a metade. Olha só, se eu tenho R$1.000 de conta, estou jogando bem baixo aqui, tá bom? R$1.000 de conta para pagar, entre água, luz, telefone, e eu consigo pagar apenas 500. Olha só, eu fico frustrado porque eu não paguei todas as contas. Ao invés de ficar alegre porque sim, eu paguei a metade das contas. Né? É aquela questão do ponto de vista, o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Uma pessoa, por exemplo, de mentalidade empreendedora, de mentalidade positiva, você coloca para ele um copo na metade e o ponto de vista dele vai falar o seguinte: ó, o copo está quase cheio, falta só a metade para encher. Agora, numa pessoa de mentalidade pobre, de escassez e de vitimismo, você dá um copo pela metade e ele vai falar assim: poxa, só tem a metade do copo? Você só colocou a metade? Então tem essa questão do ponto de vista. O que faz esse ponto de vista? A sua mentalidade, a forma como você é formatado para ver as coisas. Se você consegue ver que você tem a metade para pagar as contas, a mentalidade de pessoas empreendedoras e que no momento ainda não tem tudo, ele fala assim: nossa, que interessante, eu consegui pagar a metade, só falta mais uma metade. E eu, no meu caso, que eu era uma pessoa de mentalidade escassa, eu dizia assim: nossa, não consegui pagar nada. E a minha esposa falando assim: olha, nós temos que ficar alegre porque a gente conseguiu pagar a metade, só falta a metade. Mas não, a mentalidade escassa, a pobreza, sempre focava no quê? No que eu não tinha. Todas as vezes que você foca no que você não tem, você está errando o alvo, está cometendo um pecado, está cometendo uma grande falta. Anote também essa sigla aí no seu caderno, S-A-R-A, SARA. O que isso significa? Significa que nós temos no nosso cérebro um sistema de ativação reticular ascendente. O que isso faz? Todas as vezes que você foca em algo, sendo ele bom ou ruim para você, esse sistema de ativação reticular ascendente vai trazer mais do mesmo. Por isso que você vê sempre eu falando aqui no canal que tudo que você foca expande, tudo que você foca você terá mais do mesmo. Então assim, você quer mais escassez? Foque no que você não tem. Você terá sempre mais escassez. Tudo que você foca expande, né? Tudo que você foca você terá mais daquilo que você está focando. Olha o exemplo, eu já dei esse exemplo em um vídeo passado sobre a questão quando eu e minha esposa estávamos grávidos. A gente teve a nossa primeira filha, né? Então quando ela ficou grávida, nós não reparávamos assim as outras pessoas, se tinha muita gente que estava gestante, né, na nossa cidade. E a partir do momento em que nós ficamos felizes com a gravidez, o que aconteceu? Nós focamos muito na gravidez e em todas as partes que nós estávamos, na igreja, enquanto a gente estava dirigindo no trânsito, a gente via muita mulher grávida. A gente fala, nossa, parece que a cidade toda está grávida. E eu olhava para as vitrines, o que eu via? Vestido de mulher grávida, aquelas manequins de mulher grávida. A gente não vê isso, mas é começar a focar que você começa a ver mais. Ou se você foca muito em certo modelo de carro e fica sempre olhando, nossa, eu gosto muito desse carro, um dia eu quero ter esse carro. Mesmo que você ainda não tenha condições de comprar, o que vai acontecer? Esse sistema de ativação reticular no nosso cérebro, ele vai trazer para você mais desse carro. Por quê? Porque você focou nisso e ele percebeu que isso é importante. Faça um comentário aqui. Você já não passou por isso algumas vezes na sua vida? Quando você quer algo tanto, você começa a ver mais do mesmo? E isso é o sistema de ativação reticular. É muito bom isso, mas pode ser muito perigoso. Lembra das contas que eu falei de você pegar as suas contas, colocar na geladeira ou em um local visível? Você tem que fazer isso com os seus sonhos, com os seus projetos. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o quadro de sonhos, o quadro de visualizações e também ensino a técnica passo a passo para você visualizar isso. Quando você coloca os seus sonhos sempre à sua vista, o que vai acontecer? Todas as vezes que você olhar para aquilo e agradecer, eu já falei sobre a lei da gratidão também aqui no canal, e quando você agradece e foca aquilo, quando você começa a olhar naquele bem, ou naquela viagem que você quer fazer, coloca lá no quadro de sonhos, o que acontece? Você está ativando esse SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Então, tudo que for propenso, tudo que for benéfico para que você consiga aquele objetivo, esse sistema de ativação reticular vai fazer com que você tenha sempre mais do mesmo. Então, tudo que você foca,
você terá mais do mesmo. E aí nós cometemos o que nós falamos de errar o alvo. Quando você foca nos boletos, o sistema de ativação reticular diz assim, é muito importante para ele isso. Ele está focando muito nisso. O que eu vou fazer? Vou expandir. Vou dar mais do mesmo, porque é importante para ele. Então, todos os lugares que você olhar, você só vai ver conta para pagar. Você abre lá o seu banco, né, o seu extrato do banco, e você tem lá, às vezes você tem valores até consideráveis que você não tinha anteriormente e você não consegue agradecer. Por quê? Porque você foca onde? Nas contas. E quanto mais você foca nas contas, mais as contas crescem. E aí você nunca consegue focalizar no que você de fato quer. Então, quem sabe a mensagem central desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo é: foque no que você quer, não no que você não quer, tá? O que você quer de verdade? Foque nisso, porque muitas vezes eu e você queremos ser prósperos financeiramente. Mas nós não somos. Por quê? Porque nós focamos na escassez que estamos vivendo. Nós focamos naquilo que nós não temos, então nós vamos ter muito mais do que nós não temos. Olha só que redundância, né? Mas é exatamente isso que acontece. Escreva no seu caderno aí o que você quer. O que realmente você quer. Esse é o seu alvo. Então não cometa o absurdo de errar o seu alvo. E quando eu erro o alvo, hamartia. Quando eu foco naquilo que eu não quero. Eu gosto muito de uma ilustração que eu aprendi quando eu estava dublando o Tony Robbins, que ele diz o seguinte, que se você não quiser bater contra o poste, você estiver dirigindo, mas você não quer bater no poste, certo? Mas se você ficar focando no poste, você vai ser atraído para o poste. Então, mesmo que você não queira bater, eu não quero, você vai e bate no poste. Isso te atrai. Né? A lei da atração está sempre em funcionamento. Então tudo que você foca, você vai dizer para você mesmo, é isso que eu quero. Então se você quer prosperidade, não erre o alvo, meu irmão. Não erre o alvo, minha irmã. Foque na prosperidade. E olha, e um exercício para você agora aqui. Vai lá na sua geladeira e tira aquelas contas de lá. Coloque-as no lugar que elas devem estar. Não estou dizendo aqui para você ignorar a sua conta de água, de luz e telefone. O irmão disse que não é para eu olhar nisso. Então eu vou deixar a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você tire da geladeira isso, porque quando você coloca lá, sabe o que você está dizendo para o seu cérebro? Esse é o meu quadro de sonhos. E todas as vezes que você acorda de manhã, o que você faz? Você olha para a geladeira e vê lá as suas contas. Você está programando o seu quadro de sonhos. Mas se eu te perguntar, o seu quadro de sonhos, aquilo que você sonha em ter, é mais conta? É mais boletos para pagar? E você vai falar para mim, com certeza não, irmão, eu não quero. Então por que você está tendo um quadro de sonhos na sua geladeira? Focando naquilo que você não quer. Isso é errar o alvo. E errar o alvo, anote aí, é pecado. Quando Deus falou para Adão e Eva, não coma do fruto daquela árvore, ele estava dizendo, aquilo ali é para não fazer. O alvo de vocês é esse. O que aconteceu? Eles erraram o alvo. Eles pecaram. Então, todas as vezes que eu e você colocamos o nosso foco em algo que nós não queremos ou que vai trazer coisas ruins para nós erramos o alvo, nós pecamos. E agora no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Sobre o pecado que você cometeu e como você se livrar disso. Então você precisa assistir o próximo vídeo. Tá? E esse pecado, não estou falando de pecado religioso não, tá? De não ter feito aquilo que você deveria ter feito. Pecado de omissão, pecado de focar no que está errado. E esse pecado traz consequência. Por isso, a gente precisa de mudar a mentalidade. Lembra do copo meio cheio ou meio vazio? Isso trata-se de mudança de mentalidade. E eu tenho aqui no canal vários treinamentos que falam sobre isso. E quando eu elaborei os meus treinamentos aqui, o Fórmula da Audiência, o Domine a Sua Mente, que fala muito sobre mudança de mentalidade, o Destrave Isso, não foi mais um cursinho, sabe? Como você me conhece aqui, eu sempre trago conteúdo de valor.
E eu formatei esses treinamentos para que você pudesse crescer mais e mais. Não trata-se de dinheiro apenas para mim. É claro que tem um investimento lá que você vai se propor em fazer, mas o valor que você investe no Fórmula da Audiência, ou até mesmo no Domine a Sua Mente, é muito menor do que o valor que você tem de retorno. Então, se você não acredita em você, quem é que vai acreditar, né? Então, mudança de mentalidade tem a ver com isso, com você buscar cada dia mais insights, como eu dei aqui nesse vídeo, para você mudar. Então, no próximo vídeo, eu quero continuar esse assunto e nós vamos falar do pecado, tá? Que você cometeu e como você vai resolver esse problema. Então é o seguinte, se você não se inscreveu ainda, já se inscreva, compartilhe esse vídeo e bora para o próximo vídeo.